Já pensou jogar um corpo na diagonal? Quer dizer, já pensou ele ir ao mesmo tempo para cima e para baixo enquanto vai para frente? Ou ele ir para frente enquanto sobe e desce? Bom, este é o lançamento oblíquo. Este é um exemplo do movimento parabólico. Quer entender essas equaçõezinhas? Quer entender o movimento? Então vai lá, espera a vinhetinha, mas não se esquece, né? Lembra todo aquele blá blá blá, se inscreve no canal, curte aí, tá certo? E vamos entender esse negócio. Vai lá, depois da vinheta. Bom, olha só, essa é a nossa última aula, o nosso último assunto sobre cinemática. É o lançamento oblíquo. É quando eu lanço um objeto na diagonal. Quer dizer, mais ou menos assim, ó. Eu lanço um objeto aqui, tá vendo? A minha velocidade de lançamento é essa aqui, ó. Vamos chamar essa velocidade, então, de V0. V0, então, é a minha velocidade de lançamento. Bom, é óbvio, eu estou numa região onde existe uma gravidade. A gravidade, ela vai puxar os corpos para baixo. Isso quer dizer que, para essa situação em que a velocidade está na diagonal, né? A gente tem duas componentes, temos que fazer duas componentes aí, temos que decompor a velocidade. Então eu vou decompor aqui, ó, no eixo X, que é o eixo horizontal, tá vendo? Então uma parte dessa velocidade vai empurrar o objeto para frente, eu vou chamar isso de Vx. E outra parte, outra componente dessa velocidade vai lançar um objeto para cima. Ah, Virgílio, então isso funciona como se fosse um plano cartesiano? Perfeito. Se você é da matemática, né? Se você gosta muito da matemática, então pensa dessa forma. Aqui, percebe uma coisa, ó. Eu vou chamar de V0y. Percebeu? Então, Vx e V0y. Por quê? Porque o Vx não muda. O Vx não altera, não tem resistência do ar. Os lançamentos na cinemática são todos no vácuo, tá? E o V0y? Por que V0? Porque ele vai mudando. Então ele vai durante a subida ele desacelera. Aqui é muito importante que você diga ao corretor, diga ao examinador para onde é que você está apontando ou orientando a trajetória. Tá certo? É muito importante que na execução do exercício você não se esqueça disso. Um dos maiores erros é a pessoa, o aluno, tentar dizer que durante a subida a gravidade é negativa, porque atrapalha, e durante a descida ela é positiva, porque ajuda. Isso não existe. Tá? Se você começar o exercício com a gravidade negativa, então ela vai ser negativa até o final do exercício. Bom, vamos lá então. O que a gente sabe? O que é importante saber? No ponto mais alto, por exemplo, olha só, se o examinador te perguntar como é a velocidade ou se tem velocidade no ponto mais alto, você não pode nunca esquecer. Tem sim, tem Vx. E quanto vale Vy no ponto mais alto? 0. Tá vendo? Então, no ponto mais alto, a gente tem uma inversão de sentido de movimento, tá? Indo para cima, depois indo para baixo. Então, Vy é 0 e o Vx continua sendo Vx. Aqui se torna muito importante você saber decompor este vetor, decompor essa velocidade. Olha só, existe aqui um ângulo de lançamento, tá bom? Nós já vimos isso em outras aulas, tá? O Vx ele está encostando no ângulo, o Vx encosta no ângulo. Então, o Vx é a parte do V0 que está
encostando, que está com θ, com ângulo de lançamento. E o V0y é a parte do V0 que está sem o ângulo, ó, está sem o θ. Uma parte está com θ encostado, outra está sem θ. É claro, né? Ele atinge uma altura máxima, que muitas vezes é a pergunta do exercício. Qual é a altura máxima atingida pelo objeto? Então aqui nós temos uma altura máxima. Essa altura máxima é no eixo y. Outra pergunta comum no exercício é qual é o alcance, hein? Aqui, ó, o ΔS no eixo x, nós chamamos de alcance horizontal. Tá vendo só? Então, o que você vai fazer? Assim como no lançamento horizontal, você vai ter que dividir esse movimento na parte vertical, ou seja, no eixo y, e na parte horizontal, ou seja, no eixo x. No eixo x, ou na parte horizontal, o movimento é uniforme. Então fica muito simples, tá? ΔSx Vx vezes o t. Bom, ΔSx nós gostamos na física de chamar de alcance. Vx é V0 vezes cosseno de θ. E o tempo, aqui é muito importante que você coloque aí nas suas anotações, tempo total. Por quê? Porque é o tempo de subida mais o tempo de descida. Isso é a equação que você vai utilizar na parte horizontal. Na parte vertical, eu sempre digo aos alunos, não façam muitas firulas. Né? Você vai pegar um livro, por exemplo, de física, tem lá uma série de formas para tempo de subida, para altura máxima, para não sei o que, para isso e para aquilo. Essas equações prontas, elas podem te ajudar se você tem facilidade para memorizar. Caso você não tenha facilidade, você vai na parte mais simples. Por exemplo, parte vertical, movimento uniformemente variado. A equação mais simples do MOVE. V é igual a V0 mais AT. Tá vendo? Então vamos lá, vamos falar, Virgílio, olha, VY, V0Y. Aí vai lá, ó, VY é igual a V0 seno de θ menos... Por que eu chamei de menos? Porque a trajetória foi orientada para cima e porque esse V0 aqui eu falei que é positivo. Então, por exemplo, eu posso pegar isso para subida. Então, só para subida. Então, assim, você sabe essa fórmula, você sabe essa equação. Desde muito tempo você sabe ela. Então, não tem que ficar, né, fazendo muita balbúrdia. Você vai direto. Agora, vamos pegar só para subida? Ah, legal, Virgílio, vou pegar só para subida. O que você sabe da subida? Você sabe que o VY vale 0. A velocidade final na subida é 0. Bom, se você sabe disso, então aqui você já chega no tempo de subida. Ó. VY é 0. E o tempo de subida é igual a V0 vezes o seno dividido pela gravidade. Bom, quer memorizar essa equação que você já sabe? Ótimo. Quer memorizar essa aqui? Ótimo também. Vai lá, é com você isso aí, tá? Outra equação muito comum no MOVE é Torricelli. Bom, Torricelli diz que V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. No eixo Y, Opa, Y.
Então aqui da mesma forma, tá vendo? Ó, Vy ao quadrado é igual a V0 seno de θ ao quadrado menos 2G delta SY. Tá? Então a distância percorrida no eixo Y. Vamos imaginar de novo. Nossa, Virgílio, legal. Vamos imaginar de novo a subida? Vamos. Ó, pega a subida. Na subida, a gente tem que Vy é igual a 0. Tá? Bom, se Vy é igual a 0, vamos zerar esse cara aqui. E a gente vai ter que, ó, passa esse 2G ΔY para cá. Aí o ΔY vai ser a altura, né? Então a gente tem que a altura máxima vai ser V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2G. Show! Então você tem uma equação para altura máxima. Você quer a altura máxima e você quer o tempo de subida? Eu acho lindo. Você pode até memorizar essas equações, tá? Agora, vamos imaginar que você não tem nenhuma dessas situações, que ele não saia do chão, por exemplo. Ah, ele sai daqui. Ou ele sai do chão, mas ele não chega no chão, ele chega nesse ponto. Sei lá, um jogador de futebol batendo uma falta, por exemplo. A bola vai passar por cima da barreira e vai entrar no gol. Tá? Eu não estou preocupado com a bola batendo ou atingindo o chão. Nessa situação, presta bem atenção. Para essa situação, você vai usar a única equação que eu peço para você não ficar mudando, não modificar, tá? Sempre que o exercício fizer isso, te trouxer uma situação nesse nível, você vai pegar a equação que nós conhecemos como o sorvetão. Então, talvez seja a equação mais importante de todas, tá? Para os exercícios complicados. Essa equação é ΔS no eixo Y, V0t, fechou? Menos GT ao quadrado sobre 2. Você vai ver que alguns livros vão falar assim, vamos pegar só a descida. Se você pegar só a descida, esse ΔSY é a altura. O V0y é 0, porque na descida, ó, tá vendo? O Vy é 0, pegou só a descida. Então fica h igual a gt quadrado sobre 2. Aí orienta a trajetória para baixo e tal. Bom, são macetes para resolver exercícios. Para essa equação, eu não gosto muito de usar macetes, porque quando a questão é difícil, essa é a equação que você vai usar. Então aqui a gente tem o modelo de movimento e as equações. Sugiro que você continue até o fim, que vai aparecer aí uma aula com um modelo de exercício. Eu acho que esse modelo ele é extremamente importante para você entender o lançamento oblíquo. Tá certo? Então é isso. Valeu! Tchau, tchau!